Olá, boa tarde. Meu nome é Karine. Eu sou voluntária no projeto de desenvolvimento de nano e microesferas bioativas de acetato de celulose incorporadas com aditivos funcionais visando a liberação controlada, sobre orientação da professora Patrícia. Para falar sobre o meu projeto, eu começo falando sobre a celulose, que a celulose ela constitui a fonte polimérica renovável mais abundante do planeta por ser a maior constituinte das plantas. Ela é classificada como um polímero semicristalino, pois dentro das fibrilas de celulose existem regiões nas quais as cadeias poliméricas estão arranjadas de forma uniforme, denominada região cristalina, e regiões em que essa organização é mais desordenada, denominada região amorfa. Ela possui um amplo potencial como matéria-prima para inúmeras aplicações, o que torna cada vez maior o seu interesse em pesquisas. Porém, devido às interações intermoleculares entre as cadeias poliméricas da celulose, a mesma é insolúvel na maioria dos solventes orgânicos. E para contornar esse problema, normalmente a celulose é convertida em derivados, mediante reação dos grupos hidroxilas com outros grupamentos químicos, de forma que as propriedades físicas e químicas do produto final dependerá do tipo de grupo substituinte, do grau de polimerização e do grau de substituição. E entre esses derivados, a produção de acetato de celulose tem se mostrado importante. O acetato de celulose é um dos derivados celulósicos de grande importância comercial, pois é um polímero neutro, tem a capacidade de formação de filmes transparentes, tem um baixo custo e apresenta uma vasta gama de aplicações, incluindo áreas biomédica, farmacêutica, alimentícia, podendo ser utilizado nas formas de fibras, filmes ou membranas, que é o caso do nosso projeto. A incorporação de aditivos funcionais ao acetato de celulose tende a promover alterações nas propriedades físicas e químicas das membranas obtidas, agregando a elas funções benéficas para o processo de regeneração. O aditivo incorporado em membranas de acetato de celulose que foi estudado é a atorvastatina cáusica, uma pequena molécula usada na síntese de colesterol e outros derivados do mevalonato. Isso reduz a quantidade de colesterol produzida, o que, por sua vez, reduz a quantidade total de colesterol, LDL. A fim de melhores resultados, sistemas poliméricos são utilizados, destacando o acetato de celulose, um polímero que possui baixa toxicidade, alta estabilidade térmica, elevada rigidez, é biocompatível e biodegradável, além de amplamente utilizado em nanopartículas poliméricas, que são sistemas transportadores de fármacos que podem melhorar a farmacocinética e o direcionamento a sítios de ação específicos no organismo, além de diminuírem a toxicidade e tempo de permanência dos fármacos na circulação. Dentre os objetivos do nosso projeto, estava desenvolver nano e microesferas de acetato de celulose incorporadas com aditivos funcionais visando a liberação controlada da atorvastatina cáusica, a utilização de fontes renováveis, no caso a celulose, e a utilização da técnica de emulsificação, que é a evaporação do solvente, devido à simplicidade dos procedimentos envolvidos e às possibilidades de otimização das características físicas e físico-químicas das mesmas e a estrutura final e a composição das microesferas é resultante de uma complexa contribuição das características do polímero, do fármaco, dos solventes e dos agentes emulsificantes. Sobre materiais e métodos, para a produção da matriz foi primeiramente feita a dissolução da atorvastatina. Essa dissolução aconteceu onde o medicamento, nas concentrações de meio, 1, 2, 4, 8 e 16, foram misturadas com 9,999 gramas de glicerol e 0,001
gramas de glicerfosfato de cálcio até completa dissolução e mantido em repouso por 24 horas. Logo após, foi feita a dissolução do acetato com grau de substituição já apropriado, que foi misturado com acetona, ou água, na porcentagem volume 80 para 20, e então submetido para agitação mecânica por um período de 24 horas na temperatura ambiente para completa dissolução, em recipiente fechado para evitar a evaporação do solvente. A preparação das nanoesferas foi utilizada o método de evaporação do solvente e preparou-se 3 métodos distintos. No método 1, foi feita uma solução 1, que é a fase orgânica, que foi preparada com 40 ml de acetona e 600 mg de acetato de celulose, sob agitação magnética por 30 minutos. A solução 2, a fase aquosa, preparada pela dissolução de 3.000 mg dos agentes sulfocantes Twin 80, ou PVA, em 200 ml de água sob agitação magnética. E a solução 3, a fase contendo a droga, preparada pela dissolução de 60 mg de atorvastatina em 4 ml de acetona. Após 40 minutos, a fase orgânica e a fase da droga foram adicionadas à fase aquosa e a agitação foi mantida até a total evaporação do solvente, a temperatura de 45 graus. Em seguida, foi realizada a filtragem, a secagem, para a caracterização das micro e nanopartículas. Uma contraprova também foi realizada através de experimentos sem a introdução da droga para certificar a eficácia da liberação controlada. No método 2, a solução 1, que é a fase orgânica, foi preparada sob agitação magnética por 1 hora, utilizando 30 ml de acetona e 600 mg de acetato de celulose. A solução 2, que é a fase aquosa, foi preparada pela dissolução de 500 mg de sulfactante PVA em 400 ml de água destilada sob agitação magnética. A solução 3 foi feita em seguida, transferindo a fase aquosa e a fase orgânica, que foram levadas ao ultrassom utilizando uma frequência de 40 kHz por 10 minutos. Após a sonicação, aqueceu-se a solução a 40 graus até a evaporação total do solvente. O produto foi centrifugado e lavado com água e levado para a secagem a temperatura ambiente. O método 3, devido à solubilidade da atorvastatina em água, a produção das nanomicroesferas foi realizada em 2 estágios. No primeiro, 0,03 gramas de atorvastatina foram dissolvidos em 4 ml de água destilada. Essa solução foi adicionada lentamente sobre uma solução de 0,2 gramas de acetato de celulose em 30 ml de acetona. A fase orgânica estava sob vigorosa agitação, o que permitiu a formação de uma emulsão fase aquosa, fase orgânica. Essa emulsão foi adicionada lentamente, sob vigorosa agitação, a 100 ml de solução contendo 3% volume de álcool polivinílico. Com a produção de uma nova emulsão, que é a fase aquosa, fase orgânica e fase aquosa. Após a emulsificação, a solução foi submetida à agitação, placa de agitação magnética, até a total evaporação da acetona e a precipitação dos glóbulos de finas partículas da droga polímero. Nos resultados de discussão, foram produzidas microesferas poliméricas que são constituídas por matriz polimérica,
foi empregando a técnica de emulsão e evaporação do solvente, e foi estudado a potencialidade desses sistemas para a liberação controlada de drogas, conforme pode ser visto na figura 1 e na figura 2. As nanomicroesferas poliméricas foram preparadas por esse método de evaporação do solvente após deposição interfacial do polímero pré-formado. Foram produzidas 3 emulsões por métodos distintos, contendo o biopolímero acetato de celulose. Entretanto, a emulsão pelo método 1 e 2 mostraram-se instáveis. O método 3 apresentou melhor homogeneidade e estabilidade da emulsão pela lâmina de Neubauer. Ao microscópio, observou-se que os tamanhos das partículas obtidas através dessa metodologia mostraram ter dimensões da ordem de micro. Os cálculos demonstraram uma população de partículas na casa de 8 a 20 milímetros, que, de acordo com a literatura, evidencia a formação de microesferas. Esse trabalho ele descreveu a produção de microesferas para a incorporação de drogas com o intuito de estudar a eficiência da metodologia empregada na produção de nanomicroesferas. Microesferas poliméricas são constituídas por uma matriz polimérica, podendo o princípio ativo estar dissolvido nessa matriz ou dissolvido a parede polimérica. O procedimento experimental do presente trabalho foi realizado segundo Neves e colaboradores, e para a produção das microesferas foi utilizado o polímero acetato de celulose, a acetona como solvente e o PVA como tensoativo. Utilizou-se o aparelho agitação magnética para se obter uma melhor condição de emulsão. E após a análise em microscópio, verificou-se a formação de microesferas. Concluindo, a gente pode falar sobre a efetividade e a qualidade na formação, que alcançou o nosso objetivo, né, de desenvolver a nanomicroesfera de acetato de celulose incorporada com aditivos funcionais e visando a liberação da controlada da atorvastatina, e também os outros objetivos, tanto de usar uma fonte renovável, quanto de utilizar o método de emulsificação, que no caso foi o mais efetivo. Aqui estão as referências. Eu queria agradecer o IFTM Campus Uberaba e deixo disponível o contato, meu contato e o da minha orientadora, caso queiram tirar alguma dúvida. Obrigada.